Bom dia! Estamos aqui começando mais uma live Me Ajuda Leste, que é todas as quintas às 10h10 da manhã, com um tema específico. E hoje o tema é todas as técnicas de extensão de cílios. Se vocês não sabem o que é volume egípcio, em inglês, o que é um híbrido, agora vocês vão saber. Esperar a galera entrar. Vou falar sobre as técnicas mais usadas, realmente sobre todas, até as que são erradas, para que vocês não entrem numa cilada, né? Deixa eu colocar o tema aqui. Fixei o comentário. Bom dia, gente. Acabou saindo aqui. Vai sair de novo. Porque eu tô... Pronto, voltei. Como é que as meninas entraram aqui? Podemos começar? Então, gente, eu vou começar aqui a falar, tá bom? Pera aí. Tá saindo toda hora. Eu acho que a internet tá ruim. Eu acho que eu vou ter que fazer essa live depois. A internet tá muito ruim. Acabou minha internet. Bom, gente, a internet tá ruim, eu vou ver se vai estar funcionando e aí eu volto com a live. Ou deixo. Agora eu tô em dúvida. Bom dia, bom dia. Bom dia. Acabei de sair da academia. E eu resolvi fazer esse tema aqui, todos os tipos de extensão de cílios, porque eu recebo muita pergunta das meninas falando: Brenda, o que é volume inglês? O que é volume egípcio? O que é volume híbrido? O que é efeito molhado? O que é efeito rímel? E agora vocês vão entender o que é cada um. Vai ser rápida essa live, gente, só para esclarecer isso aqui para vocês. Porque no curso Leste Dominante tá na semana 2 e eu tava falando sobre isso lá, né? Só que lá eu mostro na prática, eu fazendo tudo certinho. E esse tema vai ser agora no próximo. Gente, me fala se tá com áudio bom. Bom dia, me falem aí se tá com áudio bom e se tá atrasando a voz. Ou se tá normal, por favor. Digam aí, me ajudem. Se o áudio tá bom ou se tá atrasando. Porque eu não sei se a internet tá boa. Eu preciso dessa confirmação. Eu vou falando aqui, que eu acho que a internet tá demorando a entregar um pouquinho. E aí depois vocês vão pegando. Aproveitar que as meninas que estão aqui já. Vamos lá. Quem sabe aqui o que é clássico fio a fio? Esse daqui eu acredito que todo mundo saiba, mas é uma técnica de extensão de cílios. Tá boa, né, Bea? Então tá bom. Primeiro é o clássico fio a fio. O clássico fio a fio, ele é um fio de extensão de cílios natural em um fio de extensão em um fio natural. Ou seja, você vai pegar um fiozinho de extensão em um natural. E qual é a espessura ideal para fazer o clássico fio a fio? Quando eu comecei, eu aprendi que clássico se fazia com fio 0,7 e vários fios juntos. Sei que hoje tem muito mais informação e a gente já sabe que não é bem assim. Para fazer um clássico fio a fio, o ideal é que você use a espessura de 0,15. Mas você pode usar outras espessuras também. Mas assim, o padrão
do fio a fio é 0,15 e 0,20. A partir da hora que você usa um 0,20, um 0,25, um 0,20 ou 0,25, você tem que usar fios elipse, que eles são oco por dentro, então eles não pesam. Se você usar um fio cônico comum para fazer o fio a fio clássico, ele vai pesar. Tem que ser um fio flat de preferência e que seja elipse. Geralmente todos os elipses são flat, tá bom? Então, para fazer o clássico fio a fio, tem essa regrinha de espessura para que seja o clássico mesmo que todo mundo usa. E o 0,15, ele fica bom para todo mundo. Ele é um fio uma espessura bem padrão. E aí, partindo do clássico fio a fio, existe também o efeito rímel. Quem sabe o que é efeito rímel? Mila, eu comprei o 0,20D elipse, perfeito, tem que ser elipse. Existe também o cônico, mas pesa, já não é tão legal. Quanto mais levinho a extensão for, quanto mais levinha ela for, melhor. Então, partindo do clássico fio a fio, a gente tem também o efeito rímel. Deixa eu anotar aqui que eu já falei. O efeito rímel, ele é feito com fio 0,25 elipse. Ele deixa aquele aspecto de fio mais grosso mesmo, aquele fio mais aparente. Apesar dele ser um clássico fio a fio, não é esse o nome, né? Apesar de ser um clássico fio a fio, porque é um efeito rímel, ele dá esse ar mais dramático um pouco, sabe? Aquele mais aparente, pra pessoa que é discreta, mas ela quer que apareça a extensão de cílios dela. Então ela vai fazer esse, que é o efeito delineado. Ele se faz, efeito delineado se faz com delineado, gente, efeito rímel. Efeito rímel se faz com espessura 0,25 elipse. Se vocês puderem anotar aí, tiver uma canetazinha, um papel para anotar, para depois não esquecer, porque eu sei que depois a gente acaba confundindo, somente quem está começando. Próximo é o clássico hipernatural. Sabe aquele cílio que você vê que parece que a pessoa não fez extensão de cílios, parece que ela nasceu com essa naturalidade, com fio longo, que você não tem como saber realmente se é o fio natural dela ou se é a extensão? Esse tipo é o fio a fio hiperrealista, hipernatural, que ele é de espessura 0,10. Vocês colocam ali. Tem gente que não sabe pra que é a espessura 0,10, né? Ela serve pra muitas coisas, muitas técnicas, mas o principal, assim, é pra fazer um fio a fio bem natural, tá bom? Deixem anotadinho, clássico hipernatural, fio 0,10. Agora, híbrido. Tem muita gente que não sabe, gente, o que é o híbrido. Apesar de ser uma técnica bem famosa, que a gente ouve muito falar, ao contrário do efeito rímel do clássico hipernatural, que quase não se ouve falar, o híbrido a gente ouve falar muito. E ele é o fenzinho de volume russo com um fio de fio a fio clássico. Ou seja, é um clássico com fenzinho de volume russo. Geralmente o fenzinho é um 4D, para dar aquele volume, mas de forma mais natural também. É um volume natural, o híbrido. Eu, particularmente, quase não gosto de usar o híbrido, porque ele dá muito trabalho comparado com as outras técnicas de extensão de cílios, porque você vai ter que fazer todo o mapping com ele no volume russo, montando fen, e depois todo ele com o clássico. Então eu praticamente excluí esse tipo de extensão de cílios. Só se alguém insistir muito, tá? Eu dou outras opções, porque eu sei que é mais prático e até mais bonito do que um híbrido. O híbrido, ele é meio, assim, quase não é usado, mas é bom que vocês saibam como ele é feito, caso vocês queiram fazer, porque tem gente, sim, que chega pedindo o híbrido. Próximo aqui é volume russo. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar do volume russo. Ele é tão famoso quanto um clássico fio a fio. Mas o volume russo, ele pode ser feito de várias formas. Tem o volume russo feito com pouca densidade e com muita densidade. Ou seja, se vocês não sabiam o que era densidade, né? É o 3D. Por que 3D se chama 3D? Né? Poderia ser 3F de 3 fios.
Mas não, ele é 3D porque é 3 de densidade. Então, ele tem uma densidade que passa mais luz. Então, a densidade dele é bem pouquinha. Coloca aí um volume russo 3D. O volume russo, gente, é quando a gente monta o fenzinho. Você pode montar o fen arrastando ali direto no chicote. É o mais rápido de fazer. Você consegue fazer ali em 3 segundinhos o fen. É só ir treinando. Vocês conseguem fazer também tirando do chicote. Esse fica mais perfeito, o fen perfeitinho, sabe? Fazendo na marcação aqui do dedo. Aqui, ó. Ou então apertando mesmo a basezinha dele com o dedo. Então existem essas formas de fazer o volume russo. E aí vocês podem fazer com maior densidade, com menor densidade, que é o 3D, e ir subindo a densidade, que é 4D, 5D, 6D. Por isso que é o D de densidade. Quem sabia disso aí? Porque eu ficava assim, gente, por que é 3D se são 3 fios? É pra ser 3F, não 3D. Mas é por isso. Então existem várias formas de fazer o volume russo assim. E qual a espessura ideal para fazer o volume russo? Eu vejo que tem algumas pessoas que erram, mandam foto lá no grupo do WhatsApp, porque eu tenho um grupo de ajuda, né, que as meninas vão falando as dúvidas e uma ajuda a outra. Não sou eu exatamente ajudando, é uma ajudando a outra ali, que é o Dicas Lash. E de vez em quando chegam meninas falando assim, eu acabei de fazer um volume russo, e manda lá a foto do fen e da caixinha. E quando eu vou ver, a espessura é de 0,10, 0,12, 0,15. E realmente é porque não teve esse conhecimento. Às vezes está tentando fazer um volume russo sem ter feito uma especialização de volume russo, que é o que a maioria das pessoas fazem. Mas o ideal, gente, para começar a fazer essas técnicas mais avançadas é entrar para um curso de técnicas avançadas, e volume russo é uma delas. Não tem como aprender volume russo no dia que você aprende o fio a fio. É impossível, não tem como. Você pode treinar em paralelo, mas primeiro você tem que aprender a fazer a técnica certinha para depois conseguir fazer o volume russo. Treina primeiro o clássico fio a fio para depois entrar pro volume. Para os volumes, né, que existem vários tipos de volumes. E a espessura ideal pro volume russo é o 0,07. Ele é perfeito pro volume russo, porque a espessura dele é mais fininha. Ó, clássico de 0,10 para cima, e volume russo também é de 0,10 para cima, por quê? Se você for fazer um volume russo 2D, que ele fica ali semelhante a um brasileiro, só que montado, né? Se for fazer um 2D, você pode usar o 0,10, tá bom? Mas volume russo com densidade de 3 para cima é com fio 0,7. Vocês vão usar o fio 0,7 para fazer ele. E aí vocês vão escolher a densidade que vão querer. Mas de 0,7 a 0,10 assim, né? 0,10, 2 fios, mais de 2 fios, espessura 0,7. Ok? Essa foi Leca e Egídio. Essa foi a primeira técnica que você falou já. A primeira técnica que eu comecei foi a de clássico fio a fio, tá bom? Eu já falei clássico fio a fio, efeito rímel, clássico hipernatural, híbrido, e agora eu tô no volume russo. Gabi de Leste. Como faço para fazer parte desse grupo? Me manda depois um direct, que aí eu te incluo, tá bom? Quando acabar a live aqui, você me manda que eu incluo você. Então essa é a forma de fazer o volume russo. Agora vamos pro mega volume. Para você fazer um mega volume bem feito, por exemplo, o volume russo, só para complementar aqui, o volume russo, ele é feito até a densidade de 7D. De 7D para cima já é mega volume. Vejo que tem gente que usa a espessura 0,7 para fazer mega volume. E aí acaba pesando um pouco. E para você entrar pro mega volume, que é acima da densidade de 7D, você pode usar 8 fios para cima, tem gente que usa até 15 fios. Aí você já aí você já entra para mega volume. E aí você tem que usar uma espessura mais fina ainda, que é de 0,5 para baixo. Tem 0,5, 0,3, 0,2. As espessuras vão assim afinando de uma forma bizarra.
E aí vocês conseguem fazer fãs mais leves e mais volumosos, com menos densidade, assim, quase não passa luz entre eles, fica aquele cílio bem pretinho, que não passa uma luz, sabe? Eu tô lendo aqui comentários, gente, por isso que de vez em quando eu paro aqui. Vocês conseguiram entender o que é o mega volume? Mega volume, densidade acima de 8D e espessura de 0,05 para baixo, ok? Esse é o mega volume, aquele mega volume ideal. Mega volume com 0,7 para cima fica pesado, não é legal. Vamos falar agora dos fios tecnológicos, esses que entraram com tudo na nossa vida, que são tudo pra gente. Os fios tecnológicos, eles têm alguns nomes específicos e algumas pessoas não conseguem identificar quando falam deles. Só um que é o mais comum, né? Que é o fio Y, que ele é de volume brasileiro. Geralmente as pessoas identificam logo, porque ele é bem diferente, né? É um cílio que a gente, de cara, a gente olha e fala, aquela pessoa tá usando um volume brasileiro. Porque os fios, eles, diferente do volume russo, né, que a gente monta o fém, esses fios, eles já são pré-montados. Então eles têm, quando a gente faz, é como se a gente visse que eles são fios mais cruzadinhos. Vocês têm essa impressão também, que os fios são cruzados? Quando a gente faz, dá essa impressão de fios cruzados. Não tem aquele alinhamento que tem quando a gente monta o fém. Esse é o diferencial. Essa é a diferença dos fios tecnológicos. Eles dão esse efeito de trançado, de cruzado. E fica lindo. Eu amo fazer e amo em mim e amo em todo mundo. Eu acho que fica lindo. Assim, um padrão que é perfeito para quase todo mundo. Só que, claro, tem pessoas que gostam de mais volume e tudo mais. E tem o volume brasileiro, que é o mais famoso, que ele é pré-montado, né? E ele é em Y. Assim, ó, a basezinha, e ele faz 2 fios. E tem o YY, que ele é com 2 e cada fiozinho desse é duplo. É YY que ele se chama. E ele fica lindo, gente, fica natural, a não ser que você faça um capping. Quem não sabe o que é capping é acoplar por cima e acoplar por baixo. Isso é capping, a não ser que você faça um capping, que aí a densidade dele fica maior e fica menos natural, fica mais volumoso. Mas esse é o volume brasileiro, é com fio Y. Se chama volume brasileiro, acredito que todo mundo aqui conheça. Mas existem outras densidades de fios tecnológicos, que são volume egípcio. O volume egípcio, ele é feito com fio W. Ele é assim, ó. Assim. Ele tem uma base aqui e ele é um fio W. E ele se chama volume egípcio. Acenando aqui para as pessoas que estão entrando. Então, toda vez que vocês verem escrito que a pessoa fez volume egípcio, vocês já sabem que ela fez um cílio com fio W. É a base com 3 pontas. Ele também é um fio tecnológico. Ele não é fé montado. Todos os fios tecnológicos, eles já vêm pré-montados. E não é a mesma coisa de tufinho, tá, gente? Porque a espessura deles ali na base é bem fininha. Tem 0,7 e 0,5. Então, ele não pesa. Esse é o diferencial também do fio tecnológico, né? Você não erra, assim, praticamente. Se forem fazer um capping com fio tecnológico, sempre tenta pegar os que são com a base menorzinha, tá bom? De 0,05 de preferência. Tem o volume tecnológico também, que ele é o 4D. Vem 4 fios em uma base. E eu não sei qual é o nome desse. Eu nunca vi ninguém falando, ó, eu fiz um 4D tecnológico e falando um nome. Se vocês souberem, me falem. Qual dos... a Juliana perguntou aqui, Juliana Amaral. Qual dos tecnológicos dá mais densidade? Quanto mais fios, mais densidade. Quanto menos fios, menos densidade. Então, de menor densidade é o volume brasileiro e de maior densidade eu vou falar agora, que é o... Não vou falar agora não, vou falar... Daqui a pouquinho eu falo sobre o de maior densidade, tá bom? Só pra completar aqui. Mas o de menos densidade é o que tem menos fios. Eu acredito que você tenha entendido agora. Ó. E aí tem o 4D, que já aumenta a densidade do fio tecnológico, ele já tem mais volume. Então, a partir da hora que você quer mais volume, você vai aumentando a quantidade de fios e diminuindo a espessura, tá, gente? De preferência.
Sei que a maioria dos lugares só vendem 0,7, mas pela internet vocês conseguem encontrar o 0,5 de fios tecnológicos. Tem o volume inglês também, que quando vocês verem alguém falando, eu fiz aqui um volume inglês, aí vocês veem aquele tecnológico super volumoso que parece até um volume russo, só que ele não é montado, porque o volume russo a gente monta fence, como eu já falei aqui. E aí você vai ver aquele volumão, a pessoa fez rápido. Tá pensando, gente, o que essa pessoa fez? O que ela fez foi usar o volume inglês, que é o fio tecnológico com 5 fios. Então ele é assim, ó, tem 5 fios e uma base. E uma base assim, bem fina, 0,7, 0,05, para não pesar na extensão de cílios, porque a diferença, né, que deixa o fio tecnológico mais saudável do que um tufinho é isso, porque o tufinho ele não tem a base fininha igual o fio tecnológico. O fio tecnológico veio mesmo para revolucionar, para facilitar a nossa vida. Então, quando vocês virem alguém falando que fez um volume em inglês, é porque usou o fio tecnológico 5D. E o fio de maior densidade que eu já vi, acredito que tenham outros mais, quem perguntou sobre a densidade foi a Juliana Amaral, 4938. Então, Juliana ou Júlia, gente? É Júlia. Não, Juliana. Então, Juliana, respondendo agora a sua pergunta, de maior densidade que eu já vi é o de 6D de volume tecnológico, dos fios tecnológicos. É o 6D. Então, eles são 6 fiozinhos com uma basezinha pré-montada. Basezinha fina que não pesa. E evitar, gente, fazer capping com esses fios tecnológicos com muitos fios, porque acaba pesando. Você tem que ver se o fio suporta. Não sei que seja um fio muito bem estruturado, mas o ideal é não fazer. Quer fazer um capping? Faz com densidade menor. Ó, deixa eu ver aqui outra pergunta. Ariane Fernandes Beauty. Indica marca para fios tecnológicos de base fina? Sim, eu indico a Nagaraco. Eu amo a Nagaraco, é a que eu uso. Se não for de base fina, eu uso também a Decimels, mas eu sei que também é muito bom a Fedivan. Fedivan, não é assim que fala? Sempre erro o nome. É Fedivan. Mas a que eu uso, padronizo assim, é a Nagaraco, que eu amo. É uma marca que eu uso assim, sempre, pra tudo. Desde pinça, removedor, fios, tudo. Eu amo a Nagaraco. Nádia Sestari. Eu gostaria de mais informações. Interesso em aprender. Nádia, então, eu já falei aqui sobre várias técnicas, né? Vários fios. Daqui a pouco você assiste a live inteira aqui. Já tá terminando, vê aqui o finalzinho e depois você assiste ela. Que eu falei já sobre clássico fio a fio, sobre efeito rímel, clássico hipernatural, híbrido, volume russo, mega volume, efeito molhado e agora eu tô nos tecnológicos. Então você acabou perdendo aí grande parte. E se você quiser aprender mais a fundo, fica de olho para quando eu abrir o curso Leste Dominante, que eu faço vocês dominarem 100% da técnica em um mês. As meninas estão na segunda semana, só não dá pra entrar agora pro curso porque ele tá fechado. A última vez que eu abri um curso online meu foi no ano passado e eu só abri agora outro, só que ele já fechou. Mas me acompanha nas lives, você vai aprender bastante coisa, até que eu abra de novo se você quiser aprender mais a fundo, eu fazendo ali na prática. Eu tô pensando em abrir outra turma agora no fim do ano, mas eu ainda não sei se eu vou fazer isso. Tô pensando ainda. Primeiro eu tô tomando conta das meninas que entraram agora. Então, fios tecnológicos são esses. Volume brasileiro, fio Y. Volume egípcio, W, que é o 3D. Tem o 4D. Tem o volume inglês, que ele é o de 5 fios, tecnológico. E tem também o 6D. Esses são a nomenclatura que a gente dá a eles, que muita gente, toda vez que eu posto, alguém fica, Brenda, o que é o egípcio? Brenda, o que é o inglês? O que é... Só o brasileiro que todo mundo sabe, né? Porque as pessoas já são mais acostumadas a ver. Particularmente, é um dos melhores pra mim. E agora, pra finalizar aqui a live, gente, pra ela não se alongar muito, eu vou falar sobre as formas de usar as técnicas. Existem algumas formas dentro das técnicas.
Uma delas é usando spikes, que se chamam também técnica Kim Kardashian. Vocês já ouviram falar na técnica Kim Kardashian? Ela fica linda, fica super sensual assim, fica bem chamativa. E a técnica Kim Kardashian ela é usada com spikes, que são aqueles fios que, se vocês repararem, eles têm como se fossem umas pontas assim, sabe? Tem gente que até confunde com o híbrido, porque o híbrido tem essa transiçãozinha de espessura, né? E o Kim Kardashian também, só que ele é um pouco diferente. No híbrido, a gente usa o feno do volume russo com um fio de clássico fio a fio. Já o Kim Kardashian, a gente usa o feno de volume russo com um fiozinho, como que eu posso falar? Com um fio de efeito molhado, por exemplo. Eu falei sobre o efeito molhado? Não falei, né? O efeito molhado, gente, é quando a gente não monta feno, tá? A gente só tira do chicote e deixa eles bem juntinhos. Então, para montar esses spikers, vocês têm que pegar o fio de espessura pouquinha, né? Alguns fiozinhos, digamos que um 5D de espessura 0,7, para montar aqueles spikers que são aqueles fios que ficam maiores. E a gente vai fazendo o feno de volume russo com um fio menor, de tamanho menor, e os spikers com fio maior. E a gente vai colocando do jeito que a gente acha melhor no map. Mas o Kim Kardashian, ele é feito dessa forma. Totalmente diferente do híbrido, tá? Confunde um pouquinho, eu sei. Mas o Kim Kardashian, ele é todo feito com fio 0,7 ou 0,5 para baixo. Ok? E aí faz assim, um fenzinho de volume russo e os spikerzinhos, que são aqueles fios maiores, dando aquelas pontas na extensão de cílios que ficam um charme. Eu amo, gente, fica lindo. Fica igual essas técnicas não, fica igual esses fios normais. Gente, eu falo tanto de extensão de cílios que eu esqueci qual é o nome do fio que a gente cola assim, né? Tem uns que são bem parecidos. E aí a gente consegue imitar fazendo esse Kim Kardashian, fica lindo. Fica mais sensual, né? Um tipo de extensão mais sensual. Falando em fio de extensão sensual, tem o efeito delineado. Pra quem não sabe, o efeito delineado é quando a gente faz aquele tipo um puxadinho mais aqui pra ponta. Então, dentro dessas técnicas a gente consegue fazer. Tem o efeito delineado hoje em dia com fio tecnológico. Tem montando fence também. Tem também com fio a fio, mas é mais difícil. Geralmente as pessoas não fazem com fio a fio. Mas o efeito delineado, ele é feito assim, com mapping bem pequenininho, fios bem pequenininhos até a metade, depois você vai começando a aumentar e aqui você já coloca um tamanho maior. E ele é feito com fio L, M ou M. Se você quer um fio mais dramático, mais puxado, assim, bem gateado, bem delineado, você vai fazer com fio L. Se você quer menos, você faz com fio N e menos ainda com fio M. Mas todos eles você consegue estar fazendo aí um efeito delineado, um fox eye, sabe? Fica perfeito. Vocês estão anotando isso, né, gente? Depois, se vocês não anotaram, vocês voltem a minha live pra anotar, porque isso é importante. Vocês saberem tudo isso. Até porque se vocês quiserem fazer uns tipos de extensão de cílios diferentes pro perfil de vocês, pra dar aquela credibilidade, mostrar que vocês sabem, ou até treinar essas técnicas mais avançadas, vocês vão saber o que fazer. Não vão ficar, gente, como que eu vou fazer um efeito delineado? Eu acho tão bonito, como que eu vou fazer? Você vê as pessoas fazendo aqueles cílios bem puxadinhos assim pro lado, aquela bem pontona, sabe? Aí vocês não sabem como fazer. Então por isso vocês têm que anotar, para não esquecer. Existe também o top line, que ele é uma extensão de cílios com o topo bem alinhadinho. Então vocês veem aquela extensão perfeita, assim, com o topo alinhadíssimo. É chamado top line. Quando você separa as 3 camadas, você faz o cílio em camadas. Primeira camada, você coloca um fio menor, um fio maior. Na segunda camada, um fio menor. E na terceira camada, um fio menor ainda. Por exemplo, 12, 11 e 10. Vocês diminuindo, ó, porque a primeira camada, o fio fica mais pra frente. De acordo com o que vai subindo, é como se o olho aumentasse 1 milímetro naturalmente. Então, o que você faz? Você vai diminuindo de acordo com o que vai subindo as camadas. Então, esse é chamado top line. E aí você pode fazer também
tanto com volume brasileiro, tanto com clássico, fio a fio, tanto com volume russo. Tem gente que hoje em dia só usa top line. Tem gente que faz normal, né? Eu gosto de fazer os dois. Se for só um volume russo tradicional, eu faço normal, com as camadas normalmente. Mas se for um top line, eu já dou esse capricho aí, porque o top line é isso. E já falando do top line, pra gente finalizar aqui as formas de usar as técnicas, a gente pode usar também o perfect line. Ele segue a mesma linha do top line, só que com uma diferença. Ele tem a transição de curvatura. Não é só a transição de tamanho de acordo com as camadas dos fios. Tem também a transição de curvatura. Então, o perfect line, diferente do top line, é isso. Você vai fazer primeira, segunda, terceira camada diminuindo os tamanhos e também mudando as espessuras. Vai ser assim, ó. Primeira camada, um fio D. Segunda camada, um fio CC. E terceira camada, um fio C. E assim você consegue fazer um perfect line. Mas por que é o perfect line? Como que é, afinal, como que ele vai ficar? Ele vai... Como a curvatura tá assim, ó, as outras vão se encontrando. Então eles vão fazendo uma ponta ali perfeita. Então quando junta assim, a densidade ali da ponta quase não passa luz. Então ele fica ali com aquela ponta, aquela base, além de alinhada, bem densa e perfeitinha, gente. Fica lindo o perfect line. É um tipo de extensão de cílios avançado que vale a pena vocês treinarem um dia. Já tá colocando aí no portfólio, ou então no feed, né? Já fixado, porque é aquela extensão de cílios de tirar onda. E existem também as técnicas erradas, que eu vou pedir, gente, pra vocês terem consciência. Fazer extensão de cílios não é só entregar os cílios, é entregar cuidado, dedicação e saúde ocular, que é uma coisa que eu prezo muito. Pra mim, se eu sou profissional, eu vou ser profissional. Eu não vou pensar só no dinheiro. Eu não vou pensar em passar por cima das pessoas pra ter dinheiro. Eu acho que a partir da hora que a gente tem que passar por cima de alguém pra conseguir ganhar dinheiro, tipo, dinheiro acima de tudo, tá errado. Tá errado. Deus, Papai do Céu já vê, já não agrada a Deus. E o que a gente não deve fazer é usar tufinho, porque ele não tem como fazer o isolamento certinho, ou seja, você acaba passando por cima da saúde ocular da cliente por dinheiro. E eu já não acho legal. A gente tem que fazer as coisas da forma certa. Não é bem uma lição de moral, é só um conselho pra vocês, porque, sabe, como que a gente quer ser abençoado fazendo as coisas da forma errada? Tudo bem que todo mundo erra, a gente erra às vezes, mas errar assim sabe, de uma forma tão nítida, sabe, e por dinheiro, eu acho que não vale a pena, sabe? Então, tufinho, se você faz tufinho, pensa bem e começa a fazer um cílio que faça bem para a saúde ocular da sua cliente. Então eu finalizo aqui com o tufinho e também cílios em tela. Para quem não sabe, gente, cílios em tela é aquele cílio que a pessoa faz, que ela pega aquele cílio inteiriço, eles chamam de cílio inteiriço também, e colam inteiro com cola de extensão de cílios no fio da cliente, nos cílios da cliente. Vocês simplesmente colam tudo. Isso faz um mal danado. Tem vezes que a gente pega o cliente com fio inteiriço, que é uma dificuldade para remover, porque tá tudo errado. Eu não preciso nem explicar muita coisa, né? Vocês já sabem que tá errado. Então tomem muito cuidado com essas técnicas. E eu deixo aqui uma liçãozinha aqui para vocês, que não vale a pena dinheiro acima de tudo. Se você prejudica a sua cliente de alguma forma, se você passa por cima de alguém para ter dinheiro, já tá errado. Então, pensem bem, respirem. Eu sei que fazer o certo é mais difícil. Fazer o certo, gente, eu acho que dificilmente vai ser o mais fácil. Mas existem formas de facilitar também. É por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Então, olha só falando que, pra quem chegou agora, o que a gente falou aqui, pra vocês irem lá no feed, que eu vou deixar essa live salva. A gente falou sobre clássico fio a fio, efeito rímel,
clássico hipernatural, híbrido, volume russo, mega volume, efeito molhado, fios tecnológicos, volume brasileiro, egípcio, 4D, volume inglês, 5D, 6D, capping, spikers, Kim Kardashian, efeito delineado, top line, perfect line e tipos de extensão de cílios que não se devem fazer. A gente falou aqui sobre todas as técnicas de extensão de cílios do mercado. E as mais usadas, claro, são o clássico fio a fio, os fios tecnológicos, principalmente o volume brasileiro e o volume russo. Esse daqui é o que não pode faltar no seu portfólio. Tá bom? Bom, é isso, gente. Agora eu vou pra casa, hoje é aniversário do marido, tem um monte de coisa pra resolver, fazer alguma coisa legal pra ele. Mas eu precisava trazer isso daqui pra vocês, que eu amo fazer essa live aqui pra gente se aproximar mais, pra eu conseguir esclarecer muitas coisas na mente de vocês, pra que tenha um caminho assim mais fácil, apesar de não ser fácil, que seja mais simples, ter mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue crescer. Esse é o diferencial, tá bom? Ó, vou buscar a criancinha na escola agora, ela sai 11h20. Até chegar em casa, vou passar no mercado ainda, enfim, várias coisas pra fazer hoje. Ó, meninas, um beijão pra vocês. Na terça-feira que vem, eu vou estar às 8 horas da noite respondendo só dúvidas de vocês. Todas as dúvidas, sem tema. Dia de terça-feira é sem tema, eu só respondo as dúvidas de vocês. Débora Carmo, um ótimo dia pra você, linda. Obrigada, meu amor. Um ótimo dia pra você também, pra todas vocês. Ó, beijão. Até terça, hein? Qualquer dúvida que vocês tenham aqui, saibam que terça-feira, 8 horas da noite, vocês vão ter o meu apoio pra estar ajudando. Tchau!